Fazer igual, Rafael. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma reunião científica, né? Deixa eu compartilhar aqui. Tem que ser formal, né? Não, a Formalidades. gravação ali que eu faço começa então, vamos lá. A gravação do Rafael, boa tarde, meu nome é Rafael. É outro nível, né? Acho que está meio pequeno. Aqui a sala é muito ruim, pega muita hash ali, né? Não sei se para você. Pega, né? Então vamos lá. Bom, o artigo aí de hoje de um grupo português, né? Os nomes aí familiares, mas é português mesmo, não é brasileiro. Então, ele é intitulado Associações Clínicas e Implicações Prognósticas do TC6 em artrite, pessoas com artrite reumatoide. Então, o que esse artigo vai tá falando? Então, ele começa aqui falando sobre o TC6, né? Eu acho que essa parte a gente pode pular, né? Sobre o uso do TC6, que ele acaba sendo bastante interessante para avaliar essa questão de doença cardiovascular, risco respiratório, né? Cardiorrespiratório também. Então, ele tem essa utilidade prognóstico nessas condições, né? Principalmente de doenças e condições relacionadas ao pulmão e ao coração de forma crônica. O que é, Sabrina? Falou que andei já. Cedo já. Fechou o microfone. Tá muito louco ali. Certeza tomou o violão. Bom, daí ele avança comentando que, embora o TC6, né, seja bastante utilizado de uma maneira geral, né, inclusive também na artrite reumatoide, esse uso, essa implicação relacionado a prognóstico, né, esse uso como forma prognóstica em pessoas com artrite reumatoide quase não se tem um estudo. Né? Então, basicamente, o objetivo desse estudo foi demonstrar, né, essa correlação prognóstica do TC6 nessa população. Daí, como é uma revista aqui do grupo Nature, aqui o método está lá no final, lá. Vamos baixar aqui para chegar no método. Bom, então eram pessoas, né, com mais de 18 anos, né, pela característica até da doença, é normal, com o critério lá de 2010 para artrite reumatoide. Aqui eu agora estou com a folia de deixar aqui os anos marcados, né, porque é aquilo que a gente comenta sempre, né, de querer fazer os troços tudo correndo, tudo na pressa, e a gente às vezes perde a noção, né, de quanto tempo os estudos levam, né. Então eu estou deixando geralmente grifado agora, você vê que esse durou 2 anos, né. Pela população a gente entende, né, pela quantidade, né, de amostra também que tem, né, no estudo, mas é um estudo que levou 2 anos para coletar, né, as pessoas. E aí, basicamente, eles pegaram os dados dos pacientes, né, em relação a diversas variáveis, né, desde das avaliações de histórico, né, cardiovascular, comorbidades, essas coisas, fizeram também alguns exames laboratoriais, né, que a gente vai ver, perfil lipídico, alguns marcadores de risco cardíaco, enfim, inflamatório, alguns mais relacionados à artrite reumatoide, propriamente dito, e também um ecocardiograma. E, além disso, também eles, obviamente, né, fizeram o teste de caminhada de 6 minutos, esses indivíduos. Bom, e daí, do ponto de vista estatístico, né, eles pegaram, basicamente, eles fizeram 2 tipos de análise. Eles fizeram uma análise levando em consideração a distância percorrida, né, de uma forma que pudesse ser construído um modelo de regressão linear, né, levando em consideração a distância, né, sendo um dado contínuo, e eles também fizeram uma categorização, né, para fazer a regressão logística. E aí, na regressão logística, você tem que montar algumas categorias, né, principalmente nesse caso, né, eles fizeram tercios, né, então tem o 33% dos pacientes de uma até determinado ponto de corte, 33% no outro e os 33% do meio.
os 36% melhor, o terço inferior e o terço do meio, basicamente. Eles fizeram também a curva de Kaplan-Meier, né, utilizando a regressão de Cox, para avaliar essa associação da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos com alguns desfechos cardiovasculares que a gente vai comentar ali na hora que a gente for ver as tabelas ali, né? Eles utilizaram o STAT, Programa Estatístico lá aqui também, só tinha marcado, que não tem nenhum conflito de interesse. Tem também um suplementarzinho lá, depois eu coloco no Drive, mas é basicamente uma tabelinha. Aí a gente tem aqui para os resultados, então, foram 387 sujeitos que tinham um TC6, né? Então, basicamente, um terço performou mais de 405 metros no TC6. Um terço dos indivíduos, basicamente, dá uma diferençazinha ali, 34,1, 32,6. Vamos tratar assim, que fica mais fácil, né? Então, um terço dos pacientes ficou abaixo de 345, então a pior categoria abaixo de 345, a melhor categoria acima de 405. E daí a categoria do meio entre 405 e 345, evidentemente, né? Então, a categoria do meio. E aí, os indivíduos que realizaram mais do que 405 metros, né? Eles geralmente eles eram mais novos, né, quando comparado aos indivíduos que realizaram uma metragem menor, né? Os indivíduos que também realizaram uma menor performance no teste, eles tinham uma circunferência de cintura, um índice de massa corporal, mais dislipidemia, maior histórico de infarto do miocárdio, angina, AVC, fibrilação atrial, mais alterações ou maior recorrência de alterações no ecocardiograma, maior índice de dispneia, de fadiga, de ansiedade, pior função renal, uma maior proporção de peptídeos natriuréticos aumentado, assim como um valor aumentado também de troponina T, de proteína C reativa, e também esses indivíduos utilizavam mais medicamentos beta-bloqueadores. Então, você vê que nessa visão inicial, né, e até o negócio que a gente pode discutir, né, é aquilo, mas será que ele realizava essa distância, ou melhor, eu pulei um aqui também, né, que é importante aqui, agora que percebi que tinha também maior duração da artrite reumatoide, né, quem performou pior, e também tinha um índice no DAS 28 também aumentado, né, o que também são dois indicadores diretamente relacionados, né, à doença da artrite reumatoide especificamente. Então, uma coisa que a gente vai poder comentar e discutir também é sobre esse aspecto, né? Então, será que o problema é que eles performaram mal agora ou eles, na verdade, já têm um problema e por isso que eles performaram mal, né? Então, tem a questão lá do ovo e da galinha, né? O que está proporcionando o quê? Mas, independentemente do que está proporcionando o quê, quando a gente pensa do ponto de vista prognóstico, isso vai ter uma influência para a gente independente, né? Você vai conseguir, a partir das características do indivíduo, você vai poder ainda dar uma previsão para ele de estado, né? Então, embora seja interessante a discussão, do ponto de vista, pensando em utilizar isso para você colocar metas, para você colocar algum objetivo, não é tão importante assim saber o que está acontecendo, né? Embora seja interessante a discussão. Aí, mais especificamente, que tudo aquilo ali que a gente viu é dado demográfico, né? E a partir de agora a gente vai falar dos dados propriamente ditos relacionados nos modelos de regressão, né? E utilizando o modelo de regressão, primeiramente, utilizando os dados contínuos, né? Que seria a distância.
né, o que eles observaram. Vamos na tabela lá que vai ficar mais fácil aqui. Aqui os dados demográficos, né? Depois que vocês olham lá também com mais detalhes, né? Tem como observar lá tem mais dados aqui até do que eles colocam no resumo, inclusive alguns que eles colocam, né? Por exemplo, pior função renal, ali tem, né? O dado específico. Inclusive um que eles não colocam lá, que seria a pessoa que interrompeu, né? Que não fez de forma contínua, né? TC6, que também fica bom. Se o cara parou mais, evidentemente ele vai fazer uma distância menor, né? Bom, mas do ponto de vista ali da regressão, essa primeira parte da tabela aqui, da regressão linear, né? Você vê que essas condições, né, por exemplo, a idade, a circunferência de cintura, os peptídeos natriuréticos, a proteína C reativa, a troponina T, ou o indivíduo ter anemia, né? São alguns fatores que vão indicar, né, um pior desempenho. Estão relacionados com um pior desempenho. De uma maneira semelhante, se você utilizar do ponto de vista formando categorias, né, para realizar na regressão logística, você vê que quando comparado com os indivíduos mais jovens, né, os indivíduos mais idosos vão ter um pior desempenho, né, uma previsão de pior desempenho, vai ter também a anemia, uma influência negativa também, a circunferência novamente, os peptídeos natriuréticos novamente. Então, esses dados aqui, né, eles acabam tendo esse valor, né, esse indicativo, porque então tudo isso aqui é fator independente, né? Então, se o cara já tem qualquer uma dessas condições, proteína C reativa maior ou igual a 3 miligramas por decilitro, já é um indicativo que ele tem uma tendência de ter um desempenho ruim. Então, você está lá com acesso ao resultado do paciente, né? Você já deve esperar resultado X, resultado Y, né? Então, isso pensando, né? Por exemplo, você tem um grupo ali, 2, 3 sujeitos, o que você deveria esperar, né? De cada um desses sujeitos. E daí, do ponto de vista de marcador cardiovascular, de desfechos cardiovasculares, né? Os indivíduos que também realizaram um pior desempenho, né? Abaixo de 345 metros no TC6, eles tinham maior risco de evento cardiovascular, a gente já vai comentar quais seriam esses eventos, então é um risco bastante aumentado, né, quando comparado ao grupo que andou mais de 400 metros, então mais de 7 vezes, né, quando comparado com os indivíduos que completaram mais de 405 metros. Né. Embora quando você compare aqueles que ficaram até 405 metros, né, e que ficaram abaixo de 345, aquele grupo intermediário, não tem uma diferença estatística do ponto de vista de desfechos cardiovasculares. Né? E quando você faz apenas duas categorias, né? Então, quando você coloca apenas 345 e para menos, 345 para mais, então agora a gente tinha 3 categorias, a gente pensando em 2 categorias agora, você observa que você andar pelo menos 345 metros te diminui o risco de evento cardiovascular, né? Que pode ser tanto hospitalização quanto morte, né? Que seria um risco 3 vezes menor. Então, o indivíduo que não andou pelo menos 345 metros, né? Ele comparado com qualquer outro que andou mais disso, vai ter um risco 3 vezes maior. Se comparar com o indivíduo que andou 405 metros, é um risco 7 vezes maior de ter um evento que os autores aqui chamam de um evento hard cardiovascular, né, que seria uma hospitalização ou morte, né, então seria um evento mais grave, um evento mais importante do ponto de vista cardiovascular. Então, acaba sendo, de certa forma, um indicador, né? Você vê, é um ponto de corte bastante simples, pelo menos de usar o de 345 metros, eu acho que fica bastante fácil, né, de entender. Então, assim, bom, abaixo de 345 metros, 3 vezes mais risco de desenvolver
um evento cardiovascular importante, independente de, né, usando aqui os modelos, né, independente de idade, de circunferência, do valor do peptídeo natriurético, de anemia, enfim. Vamos ver o que tem aqui na discussão, que não tem nada. Vamos ver o que tem de... Bom, basicamente eles vão comentar sobre essa questão, né, que o indivíduo que caminhou uma distância menor era também um indivíduo que tinha uma maior atividade em período de tempo, da artrite reumatoide, um pior desempenho no DAS, que é um score específico da doença artrite reumatoide, que a anemia, embora seja, de certa forma, até subdiagnosticada, né? Eu acho que é bastante subdiagnosticada de uma maneira geral, né? Se pegar lá no ambulatório lá, tem vários, né? Até o seu Nelson, esse paciente nosso lá estava comentando que tem anemia lá, depois eu passo a receita que ele falou lá, que é batata para anemia. Não vou postar na gravação aqui, porque o YouTube tem os algoritmos ali que a indústria do medicamento vai querer banir ali, né? O vídeo, mas tem ali, eu passo offline ali a receita para anemia. Então, eles vão comentar aqui que cerca de uma faixa, né, de 30% a 60% das pessoas com artrite reumatoide desenvolvem também anemia, né? E isso também pode estar associado, né, a um desempenho ruim e também a uma maior atividade da doença, né? E isso também em outras condições, né? A anemia acaba sendo bastante subdiagnosticada. E vai falar de obesidade central, de risco de mortalidade, enfim, não tem nenhuma novidade assim que possa ser comentada. E daí aqui tem a curva, né, do Kaplan-Meier, que fica fácil de observar, né? Então, chega a bater quase os 20% lá dentro de 3 anos, né? Um evento para uma pessoa que performou menos de 345 metros. Então, assim, pensando de um ponto de vista daqui de ambulatório, né? Então, assim, digamos que você fez uma intervenção, o paciente foi lá, fez e tal, ele saiu do ambulatório, às vezes, andando menos do que isso. Você sabe que dentro de 3 meses, ou melhor, dentro de 3 anos, o risco dele, ou melhor, se tiver 10 desses sujeitos, a tendência é que 2 tenham um evento cardiovascular. Então, nesse sentido, o que isso pode acrescentar, né, para a gente? De repente, é o paciente que vai falar, não, mais 3 meses de reabilitação. Tem um critério, entendeu? De repente, é esse paciente que você vai falar, bom, vamos fazer mais 3 meses para ver se a gente melhora. Eu não posso sair daqui, né, desses 10 pacientes, tendo 2 que vai ter algum problema grave dentro de 3 anos, né? Então, seria um sujeito que poderia continuar. Quanto que se ele passou dos 345? Então, quer dizer, é em torno lá de 40, 0,04, né? Então, seria em torno de, quando tivesse 100 pacientes, só 4, né? Quanto que no outro seria 100 pacientes, 20, né? Um pouquinho menos de 20 ali. Entende? Então, nesse sentido, né, também que esses dados acabam servindo, né? No nosso ponto de vista, pelo menos, né? Tem outras funções também do ponto de vista personal, essas coisas assim. Ele vai comentar, né, que as limitações é um estudo observacional, né, que algumas condições relacionadas ao teste, como, por exemplo, a motivação, que é tanto do paciente, e é uma coisa, assim, que eu acho que a gente tem que se observar, se atentar um pouco mais na hora que a gente for fazer as avaliações, seja no ambulatório, seja no aqui, ou a vontade do sujeito de fazer, se ele realmente está dando o máximo, de repente a gente tentar dar uma motivação a mais, porque, assim, um paciente de POC, né, que a gente atendeu vários no ambulatório, às vezes ele chega no primeiro dia na avaliação, mas ele está assim, daquele jeitão, né? Beleza. Fez, beleza, tá melhorando lá, e faz a avaliação intermediária, daí às vezes pegou um dia que ele dormiu bem, tá no auge. Avaliação top.
daí vai fazer a avaliação final, às vezes ele pegou bem a semana ali que ele está meio zicado, às vezes não exacerbou, né? Às vezes nem adquiriu critérios para você considerar uma exacerbação da doença. Mas é um dia que às vezes ele dormiu meio mal, às vezes, né, deu uma diarreia no dia anterior, né? Às vezes precisou, acabou o remédio, né, que ele estava fazendo uso, enfim, alguma condição que deixa aquela avaliação despareada quando comparação à primeira ou quando comparação à segunda, né? Então, eu acho que a gente precisa atentar a isso, né? Esse é um ponto ali que o estudo comenta também, né? Que por ser um estudo observacional, né? Também é difícil de ver essa questão de motivação e encorajamento, né? Dos investigadores. E também uma coisa que eles acabam comentando, né? Seria usar com cautela, né? Esse dado relacionado aos desfechos cardiovasculares, né? Justamente porque primeiro, com um acompanhamento pequeno, né, levando em conta que a artrite reumatoide não está diretamente relacionada, ou melhor, tem a relação, né, tem um prejuízo cardiovascular, mas para 3 anos talvez seja pouco tempo e, consequentemente, teve menos, o número de casos de hard CV, né, que eles colocaram, que seria esse desfecho grave, foram poucos, né, então, como não foram muitos, fica mais fácil de dar um resultado totalmente, que não seja totalmente correspondente com a realidade, né, levando em consideração ou um acompanhamento maior ou um maior número de sujeitos, né? Então, para interpretar com cautela esses dados aí. Certo? Vamos fechar aqui. Acho que tem bastante coisa para discutir sobre esse assunto de uma maneira geral. Opa!